Meu nome é Thiago Cavalcante Tabajara e hoje eu vou falar sobre funil de vendas. Quem acompanhou o último vídeo deve ter visto quando eu falei sobre prospecção e a última pergunta, que era quantas ligações eu preciso fazer por dia, eu fiquei de responder neste vídeo. Só que para responder esse tipo de pergunta, nós vamos precisar fazer o cálculo do funil de vendas. Nós vamos precisar ver qual é o meu ticket médio, qual é a minha meta, qual é o meu ticket médio adaptado, nós vamos falar sobre isso. Nós vamos precisar ver uma série de detalhes para que a gente possa medir o esforço necessário, que são a quantidade de ligações de prospecção. Então tá, vamos lá. Hoje eu vou usar o quadro aqui para auxiliar a gente nesse processo, tá? Então vamos pegar primeiro aqui. A gente precisa, nesse formato do funil de vendas, a gente precisa fazer primeiro o nosso cálculo da meta. Então vamos lá. Primeira coisa, eu sei que a meta, conforme o segmento, ela varia bastante, tá? Então eu vou fazer uma previsão aqui fictícia, mas que vocês vão poder rapidamente com papel e caneta fazer esse cálculo sem nenhum problema. Vamos começar fazendo o seguinte então. Nesse meu exemplo, eu vou falar de um cálculo de meta anual. Tá? Vamos pensar, para quem que se encaixa, tá, esse meu exemplo? Talvez para gerentes de conta que trabalham com, vamos pensar com treinamento, gerentes de conta que trabalham com venda de software, venda de RP, venda de equipamentos, né? Gerentes de conta dos mais variados segmentos. Né? Na realidade, por quê? Porque eles são medidos de forma anual. Mas isso nada impede de tu transformar essa meta anual em meta mensal, meta semanal ou o que for. A gente apenas precisa andar com todas as unidades de medida desse cálculo em paralelo. Então vamos lá. Meta anual. Primeiro de tudo, a meta nesse caso aqui eu vou colocar de 500k. 500 mil. Outra coisa, para esse segmento, vamos pensar numa persona, até acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem. Essa persona, então, é um gerente de contas que trabalha com venda de serviço de consultoria. Tá? Então, esse gerente de contas ele tem uma meta anual de 500 mil. E aí a gente vai precisar calcular aqui também o ticket médio. O que é o ticket médio? De repente nem todo mundo está familiarizado, tá, com esse termo. O ticket médio ele é a média por venda. Vamos pensar o seguinte, se eu faço 100 vendas no ano, tá, e eu faço cada venda minha fica por 20 mil. Melhor dizendo, tem vendas que fazem por 20 mil, outras por 10, outras por 5, mas se eu pegar essas 100 vendas dividir pelo todo meus 500 mil reais por ano que eu tenho de meta, eu vou ter, divididos por 100, né, eu vou ter um ticket médio de 5 mil. Essa que é o cálculo do ticket médio. Eu pego tudo que eu vendo, o meu valor monetário, e divido pelo meu número de vendas. Isso vai me dar o ticket médio. Neste caso aqui, tá, de um trabalho de consultoria, a minha persona, vamos chamar ele de João. O João que trabalha numa empresa de consultoria, que tem uma meta anual de 500 mil reais por ano e um ticket médio dele de 30 mil. Tá. Só que a gente sabe que entre essas vendas que acontecem, sempre existe aquela venda bem grande, né? Normalmente tem aquela venda que às vezes vale 3, 4, 5 meses. É comum, né? Em todos os segmentos sempre tem um pedido muito grande, uma venda muito grande. Né? Então, o que acontece? Qual é essa venda grande? Tá? Vamos pegar aqui o seguinte, vamos colocar venda grande. Então, para a gente calcular aqui a venda grande, normalmente é aquela venda onde a gente às vezes fica esperando um ano inteiro por isso, é aquele pedido grande,
é uma venda que foge dos padrões. Normalmente aquela venda que vale 3, 4 meses, né, o equivalente de meta, se a gente pegar a meta mensal, mas a gente precisa usar essa venda, a gente precisa considerar ela para fazer o nosso cálculo. Então vamos pensar que nesse exemplo aqui do João, uma venda grande, a média de vendas dele é de 30 mil, mas a venda grande dele é o de 80. Certo? E o ciclo de venda, que é outro item que a gente precisa para poder seguir nesse nosso planejamento de prospecção. Vocês vejam que não é algo tão simples, né? Prospectar não é simplesmente sair ligando, pegar um telefone, como muitas vezes os gestores querem. Na realidade, isso é um esforço bem planejado, bem controlado, para que ele seja bastante efetivo. E para que a gente possa definir a quantidade de ligações necessárias por dia, a gente vai precisar definir o esforço diário para fazer isso. O esforço nada mais não é possível calcular de outra forma sem eu considerar a meta, certo? Então vamos lá. Qual é o ciclo de venda? Ou seja, cada venda demora quanto tempo para acontecer? É bem importante a gente ter definido isso. É possível que vocês hoje, se olharem para a sua atuação, para o seu trabalho diariamente, vocês vão ter um feeling disso. É bem provável que isso não esteja mensurado. Mas vocês podem historicamente pegar qual foi o último tempo, né, em quanto tempo aconteceram as últimas vendas. Se vocês estiverem entrando numa posição recentemente, vocês podem perguntar para os colegas de vocês. Entre o primeiro contato e a assinatura de uma proposta, assinatura de um contrato, um aceite de um cliente, quanto tempo foi esse período? E aí a gente vai fazer de novo a mesma média. A gente vai pegar, porque se eu tive clientes que fecharam com 1 mês, clientes que fecharam com 2, clientes que fecharam com 3, né? Clientes mais demorados, por exemplo, para fazer uma venda grande, fechou com 6 meses. Eu preciso também fazer a média disso. Então, eu somo as vendas e divido pelos tempos para poder saber o ciclo de venda. Nesse caso, nós estamos falando aqui que o João ele demora 3 meses para fazer uma venda. Então, para a gente conseguir calcular isso, agora a gente vai precisar calcular a nossa meta mês, para dividir isso por mês, para ficar mais fácil o controle. Porque a gente não pode chegar no final do semestre e descobrir que não tem fôlego suficiente para fazer isso. Então nós vamos seguir fazendo o cálculo. Certo? Então tá, vamos pegar nossa meta anual. Que era 500. E agora? Vamos fazer por mês, não é? Então, quantos meses? 12. E qual é a meta, então? 500 dividido por 12. Aqui é a meta mensal. Perfeito? Então tá. Agora a gente precisa calcular, na realidade isso é uma informação histórica que vocês é que vão dizer, quantos fechamentos eu faço por ano? Quantos? De novo, vale aqui a base histórica. Vocês procurem verificar quanto que vocês faturaram no último ano, quantas vendas foram feitas, perguntem para colegas de vocês para tentar compor essa quantidade, para a gente ver o que o mercado normalmente está acostumado. É claro que isso pode melhorar, né? Mas normalmente a gente vai usar essa base histórica como um início disso, certo? Então vamos pegar de novo. Aqui a meta. A meta anual. Nós vamos pegar aqui. Aqui é interessante, olha só, porque é a primeira vez que eu vou falar nele, que é o ticket médio adaptado. Aqui o que a gente vai considerar? Lembra, a gente calculou o ticket médio normal, que é a quantidade de
o valor monetário que foi vendido dividido pela quantidade de vendas que foram feitas para a gente saber a média de valor por venda. Aqui a gente vai fazer a média da média. Aqui a gente vai pegar o seguinte, nós vamos pegar o ticket médio, que qual era? 30 mil, né? E vamos somar a venda grande, que era 80. E nós vamos pegar esses dois e dividir por 2 para fazer a média considerando o ticket médio adaptado. Porque nós não podemos esquecer que existem as vendas grandes. Se eu só considerar as vendas pequenas, é possível que o meu esforço seja muito fora do normal. Até posso usar, né, num sentido de me esforçar além do que era previsto. Mas quando eu coloco o ticket médio adaptado, significa que eu considero que é real a venda grande e que ela vai fazer diferença no meu negócio. Tá? Isso me dá uma certa tranquilidade em termos de saber que eu estou me esforçando adequadamente, mas não muito além do que era previsto. Certo? Então, qual era o ticket adaptado então? 55. Certo? Vamos pegar então, divididos, quanto que dá? Vou botar aqui, tá aqui. Aqui também. $500 dividido por 55 vai dar meio quebrado, tá? Mas vamos considerar 9. Significa que o João, para bater a meta por ano, ele precisa fazer 9 vendas. Certo? Meta anual, dividido por meses, essa é a meta mensal. Todos os meses, o João tem que buscar fazer 42 mil de venda. Certo? Considerando o ticket médio adaptado, ele precisa fazer 9 vendas. Isso vai dar a diferença, porque 42 vezes 12 vai dar a meta total. Perfeito? Vamos lá. Agora vamos pensar em fechamentos por mês. Temos a meta mensal. Tá, mas e agora? Thiago, quanto que eu preciso vender por mês para poder bater a minha meta? Porque a gente está regredindo, a gente está fazendo o caminho inverso. No último vídeo eu falei que a gente ia fazer isso, porque aí fica bem fácil a gente saber o esforço diário. Porque senão a gente fica monitorando quanto que está vendendo, fica monitorando expectativas e muitas vezes, quando a gente decide de fato imprimir esforço, a gente decide trabalhar extra, muitas vezes, por mais que a gente possa fazer isso, não tem mais tempo o suficiente. Então a gente precisa monitorar mês a mês, a gente precisa fazer o esforço necessário, porque se as informações que vocês estão colocando aqui, essas informações históricas, elas são reais, né, vai acontecer, o resultado é que no final do ano vocês vão ter batido a meta e a única preocupação que vocês vão ter que ter é fazer o esforço necessário. O resultado vai acompanhar o esforço com base na estatística histórica. Mas vamos lá, vamos seguir então. Vamos lá colocar aqui então os 9 fechamentos. O que mais? Divididos pelos 12 meses. O que vai dar por mês? Quebrado de novo. $0,75 vendas. Como isso não é possível a gente fazer, eu recomendo que a gente trate isso com números redondos, obviamente. Então, uma venda por mês. Fácil, né? Uma venda por mês para poder garantir. O que vai acontecer se a minha meta por venda é 0,75, eu faço uma por mês? Eu vou fazer quantas? 12 vendas. O que vai acontecer? Eu vou ter batido a minha meta fácil. Tá? Mas vamos lá. Vamos seguir fazendo o cálculo aqui. Agora que a gente já sabe quanto que eu preciso fazer, eu vou jogar agora essa informação no funil de vendas. Nós vamos passar todas as etapas do funil e vamos ver como é que esses clientes, esses prospects, vão se perdendo ao longo do caminho. Porque a gente sabe que nem todos os prospects que falam com a gente, eles fecham. Nem todos os prospects que iniciam um contato estão necessariamente predispostos a comprar. Seja nós iniciando o contato ou eles iniciando o contato, muitas vezes o cliente esse prospect está fazendo uma tomada de preço ainda, muitas vezes ele está
tem a proposta de compra ainda, mas ele está, às vezes, balizando uma proposta de outro que ele já decidiu comprar. São N situações em que ele faz um contato inicial e todos aqueles que fazem um contato inicial, quantos que fecham? Isso existe um percentual. Provavelmente, historicamente, vocês já têm isso dentro da empresa de vocês e dentro da tua área de atuação. A gente precisa só levantar essa informação. Mas vamos lá, vamos seguir então o baile aqui. Então tá. Vamos então fazer o cálculo agora do funil de vendas. Tá? O que é importante? Eu gosto de trabalhar sempre fases no funil de vendas. Eu sei que isso pode variar de empresa para empresa, tá? Conforme o segmento. Existem várias literaturas que tratam isso de forma diferente. Alguns falam de 4 fases, outros de 5 fases. Eu gosto, quando eu falo sobre venda consultiva, que é um dos meus cursos, eu falo sobre essas 5 fases aqui. Eu vou exemplificar que eu acho que vai ficar bem fácil de a gente ver. Um detalhe que é bem interessante é que vocês precisam mensurar aqui a estatística que vocês têm entre cada cliente que entra e cada cliente que sai do funil. Tá? Eu vou mostrar, vou evidenciar um pouquinho como é que a gente faz isso. Vamos lá. Então tá. O cálculo que a gente vai fazer inicialmente é esse aqui. Qual a primeira fase que a gente tem aqui no nosso ciclo de vendas, no nosso funil? Quando a gente vai falar com o cliente, qual é a primeira? O que vocês acham? Abordagem. Primeira coisa que a gente faz quando vai falar numa feira, vai falar num evento, quando vai ligar, fazer uma ligação, a abordagem é a primeira fase. E aqui vale um ponto de atenção, porque é uma fase bastante importante. É aqui que a gente vai conseguir criar o relacionamento e entender de fato as necessidades do cliente para que a gente possa construir esse raciocínio. É aqui que a gente vai entender se eles estão olhando essa proposta com outras empresas. É aqui que a gente vai começar a mapear quem é que decide, né? Quem é que pode influenciar ou não a venda. Aqui a gente vai entender se existe uma oportunidade pequena, uma oportunidade grande. Então a abordagem é algo bastante interessante para que a gente possa ir para outro segundo nível, que é a qualificação. Então, assim, parece parecido, é bem parecido, né? Então, a abordagem, eu inicio o contato, explico a minha empresa e entendo o que eles precisam. E aí eu vou para a qualificação, onde eu vou ver dentro do meu hall de produtos, meu leque de opções, qual é a melhor, mais aderente e quais são os benefícios dos meus produtos que atendem à necessidade dele. É nesse período de qualificação que eu vou fazer isso. Qual o próximo item, então? Depois de qualificar a oportunidade, qual é? Validação. Porque se um cliente chega para mim e diz que precisa fazer, por exemplo, na consultoria lá do João, né? Ele diz que precisa, olha, eu preciso aumentar o meu faturamento e preciso que tu me ajude a arrumar os processos da empresa, construir marca, tudo. Tá bom. Eu vou lá e entendi isso. Se eu não validar, na próxima etapa, tá? Que é a fase de apresentação de proposta, o que vai acontecer? A probabilidade de eu apresentar uma proposta bem diferente do que ele tem em mente, não só em termos de preço, mas em termos de escopo. Digamos que o cara aqui, quando ele falava que queria faturar mais, talvez ele estivesse falando de uma consultoria comercial. Talvez a visão dele fosse em gastar um treinamento, talvez a visão dele fosse gastar 5 mil reais. A gente vai lá, se não valida, apresenta uma proposta de uma consultoria colocando o consultor imerso durante um ano inteiro, porque esse era o ideal, porque é o que ele precisava. O que a gente fez? A gente inchou a proposta e a probabilidade de não fechar, vou dizer que é mais de 90%, para não dizer 100%. Tá? Porque sempre pode acontecer de um maluco topar a ideia de algo que não foi previamente validado. Então, beleza? Depois de entregar a proposta, o que acontece? O cliente aceita direto o preço? O cliente já sai fechando? Não, né?
Ele negocia. É bem comum os clientes negociarem. E a questão da negociação não é que o preço não esteja bom. A questão da negociação é como se fosse uma... quase como... faz parte do negócio, né? Faz parte ele querer tirar algum tipo de vantagem nisso, o cliente. Ele quer algum brinde, ele quer algum desconto, ele quer um produto adicional, ele sempre vai querer alguma coisa. E é importante que nesse caso a gente tenha proposta com essa condição de poder fazer algum tipo de agrado nesse sentido. Porque às vezes o desconto ele é muito mais... Não é que o cliente não entendeu o valor e não é que ele não percebeu que o que está sendo apresentado atende a necessidade. Às vezes é somente um agrado comercial para fazer um fechamento, para mostrar uma boa vontade. Às vezes o valor nem é tão expressivo, às vezes o brinde nem é tão significativo. Mas é importante a gente ter em mente que isso precisa. E depois que eu negociei, o que acontece? A gente fecha, né? Fechamento. Então tá. Essas são as fases que eu considero bastante importante para que a gente construa qualquer plano de prospecção e para que a gente seja capaz de atuar todos os dias nos nossos clientes sem pular etapas e sem esquecer de nada. Agora, voltando para o nosso cálculo, quanto que nós tínhamos falado de fechamento que o João precisa fazer por ano? Quantos? 9, né? A gente vai para cá. Agora, para seguir aqui, colocando a quantidade de leads, vamos chamar de leads, né? De oportunidades que existem. Lembra que eu falei que ao longo do nosso avanço do contato com o prospect, a gente vai perdendo prospects em cada fase, certo? Então tá, vamos... Eu costumo usar um percentual que é meio padrão. Pelo menos para a gente usar como cálculo, e eu sei que esse percentual, ele para a maioria dos segmentos funciona, nós vamos usar eles. Mas vocês podem, olhando médias históricas, olhando dados históricos, e a partir de agora começar a observar isso, vocês podem melhorar esses percentuais, de forma que vocês vão conseguir uma assertividade ainda maior do que só trabalhar com dados mais padronizados. Tá? Então, como é que vai funcionar aqui? Nesse meu cálculo, eu considero que 60% das abordagens passem para a próxima etapa de qualificação. Tá? E da etapa de qualificação, 65% passem também. E aí a gente vai até o final. 75%. A gente vai também para... Aqui, ó. 75%, que mais tem? 80%. Depois nós temos... aqui é bem interessante, ó. Quando é que isso acontece? 90%. Nesse meu cálculo significa que 90% das negociações que eu faço, eu fecho. Mas Thiago, mas é muita coisa. Bom, aí por isso que eu preciso ver com vocês que cada um vai ter que olhar qual é esse seu percentual aqui. Tá? Quando é que acontece de 90% das negociações virarem fechamento? Quando eu tenho muito bem definido isso. Ou seja, eu entendi corretamente a necessidade do cliente, eu apresentei uma proposta que esteja dentro do orçamento disponível, eu falei com todas as pessoas que podem influenciar positivo e negativamente, todas perceberam valor nisso, eu apresentei um plano de recuperação do investimento normalmente. Porque quando alguém quer investir algo, um gestor, ele quer saber, isso aqui, o que vai me render? Isso aqui vai me aumentar o faturamento? Isso aqui, o que eu ganho com esse gasto que eu estou tendo? Quando eu consigo evidenciar estes ganhos, aí não tem. 90% das vezes eu vou fechar mesmo. E é isso que a gente precisa ter, esse nível de assertividade que a gente precisa ter. Tá, deixa eu terminar aqui com 100%. Então tá, como é que a gente faz agora esse cálculo inverso? É bem interessante. A gente vai pegar e vamos colocar agora os percentuais. Então, dos 9 fechamentos aqui, vamos falar em oportunidades. Quantos que eu negociei? A gente vai ter que fazer agora o cálculo inverso. Significa que eu vou pegar o 9 e vou dividir por 0,9, que é esse valor aqui. Então, o cálculo vai sempre vir para cá. E aí a gente vai fazer todinho ele assim, ó.
até chegar. Perfeito? Então vamos lá. Aqui eu vou botar 0,8, aqui eu vou botar 0,75, aqui eu vou botar 0,65, aqui eu vou botar, tá faltando um? Não, tá certo. 0,60, esse aqui não tem. Bom, calculando, se vocês pegarem a calculadora e fizerem esse cálculo agora, a gente vai ter esses seguintes resultados aqui, que eu tô colando, óbvio, né? Não tem como calcular isso aqui de cabeça. 12,5, 17, 26 e 43. O que o meu cálculo diz pra gente o seguinte, que para que eu faça 9 fechamentos no ano, eu preciso ter 43 oportunidades iniciando numa fase de abordagem. Isso nós estamos falando num mercado altamente... mercado com bastante oportunidade, altamente aquecido. Né? Porque imagina, de 43 eu fecho 9, significa que eu estou fazendo isso aqui exatamente bem feito. Dá para fazer? Dá. Se vocês não conseguem hoje vislumbrar vocês fazendo isso aqui, a gente precisa conversar mais. Recomendo que vocês me acompanhem mais nos vídeos, procurem fazer curso comigo, porque eu mostro para vocês como é que a gente atinge isso aqui. Porque aqui é o grosso, aqui é o planejamento comercial, aqui é o nosso planejamento dia a dia. Só que esse resultado vai depender na abordagem. Será que vocês sabem conduzir uma comunicação da melhor forma? Vocês sabem construir uma argumentação realmente efetiva? Vocês sabem entender a necessidade adequadamente do cliente? Quando chega em negociação, como é que funciona? Vocês sabem como é que funciona o processo de negociação? Né? Quanto que eu preciso ver? Vocês sabem calcular, lá ter o plano B, a MAPAN, né? Melhor acordo em caso de não acordo. Vocês sabem definir isso? Porque se vocês não sabem fazer isso, realmente, isso aqui vai ficar difícil fazer. Mas, eu, de novo, posso dizer para vocês, eu posso ajudar vocês para construir isso aqui. Vamos lá, falando em neurociência do consumo, essa fase aqui de abordagem é algo extremamente importante. Porque o que acontece? Normalmente os compradores, os gestores, as pessoas que decidem dentro de uma empresa, normalmente elas são bombardeadas diariamente por vários executivos, por vários comerciais como eu e como tu. Então o que acontece? Eles são bastante seletivos para atender pessoas. Praticamente, eu até acredito que tenham pessoas lá do outro lado de uma linha telefônica, por exemplo, sejam secretárias, telefonistas, ou quem quer que seja, que já tem uma instrução bem clara para dizer, ó, bloqueia, não me passa, não atende. Então o que acontece? Como é que a gente passa por esse bloqueio e como é que a gente consegue ser relevante o suficiente para que um gestor que é extremamente atarefado, um cara de compras, para outros gestores, outros interlocutores que são o nosso foco, dentre todas as tentativas de várias empresas que têm para falar com eles, como é que nós vamos ser aqueles que vão conseguir falar com eles? Então a gente vai falar em neurociência do consumo, a gente vai falar sobre como é que funciona o cérebro e como é que funciona o processo decisório, como é que a gente aciona os botões inconscientes, como é que a gente faz com que palavras mágicas que a gente utiliza, eu gosto de dizer, existem mesmo palavras mágicas, em que quando a gente fala, a pessoa, opa, isso me interessa, isso funciona, isso eu quero, deixa eu ver o que ele tem a dizer. Então, como é que a gente consegue construir uma abordagem, construir o famoso discurso dos 20 segundos, para que a gente consiga aí colocar essa oportunidade aqui no funil e seguir trabalhando. Porque uma grande dificuldade que existe na área comercial é fazer a oportunidade entrar aqui. Porque existe um processo aqui antes, um pré-funil enorme, ou melhor dizendo, um funil só que de prospecção imenso. Porque se a gente pega um cliente que entra aqui direto, um exemplo, alguma empresa, alguém que liga para a tua empresa querendo comprar o teu produto ou querendo entender mais o que tu tem, porque tem um problema para resolver. Esse cara ele não entra no funil de prospecção. Esse cara ele entra direto aqui. Então, quando a empresa busca construir, né, a equipe de marketing busca construir o valor da marca,
quando busca fazer ações, seja na internet, comunicação, participar de feiras e eventos, para fazer com que as empresas interessadas entrem em contato com a nossa empresa, é para que esses clientes já entrem aqui direto. Então, o marketing tem um papel extremamente importante para colocar os prospects aqui na cara do gol para a equipe comercial. Quando o marketing não faz isso adequadamente, são poucos que entram na fase de abordagem direto e aí a equipe comercial precisa fazer o seu trabalho para colocar eles aqui, que é aquele funil que tem aqui para cima de prospecção, que é o que a gente vai terminar de ver ainda hoje. Certo? Vamos lá então. Vamos para a próxima etapa aqui. Então tá, qual é a nossa meta de contatos? Lembra que a gente falou, acabou de calcular aqui? Ó. As 43 abordagens, certo? Então vamos lá. Qual é a assertividade de vocês? Provavelmente vocês têm em mente. De cada 10 ligações que vocês fazem, de cold call, né, ligação fria, a partir de uma lista, a partir de um contato, seja ele qual for, né, conforme eu falei no último vídeo, qual é a assertividade? De cada 10, quantos eu consigo falar com a pessoa responsável por me atender? Eu não preciso falar com o gerente de compras. Liguei para 10 empresas. Quantas vezes eu consegui falar com o gerente de compras? Isso varia, tá? Bastante. Vocês vão ter que ter em mente, buscar essa informação para conseguir colocar o cálculo aqui. Vamos colocar que a assertividade de vocês é 30%. É razoável, tá? Em alguns segmentos, e aí principalmente quando a gente está com lista desqualificada ou quando a gente está meio perdido, não sabe bem claramente qual é o nosso público-alvo. Isso aqui, já trabalhei numa empresa lá que isso aqui era 5%. Ou seja, significa que eu preciso fazer pouca ou muita ligação? Muita ligação, né? Muita ligação. E aí a qualidade de uma ligação diminui ou aumenta quando eu tenho que fazer muita ligação? Diminui. Então, assim, eu sou a favor do esforço contínuo. Eu acho que é importante que a gente tenha uma regra para fazer ligações e sempre que a gente puder fazer mais, que a gente faça mais. Mas o que a gente não pode é fazer trabalho de enxugar gelo. Ficar quebrando pedra sem uma assertividade adequada. Se a minha assertividade aqui é ruim, eu preciso tentar mudar. Que palavras que eu estou dizendo que estão ruins? Será que eu estou engessado? Eu repito uma frase? Será que a pessoa do outro lado acha que eu sou de um call center, que tem um script definido? Porque se eu não consigo ser relevante nas palavras que eu estou utilizando na abordagem, essa assertividade vai ser menor. Então, é sempre um sinal. Quando eu começo a ligar muito e eu não consigo ser recebido pelas pessoas, eu não consigo convencer as pessoas do outro lado a passar a ligação ou a me patrocinar um contato com outra pessoa, significa que o meu discurso está meio vazio. Aí a gente precisa repensar para fazer isso. Tá? Um bom saída para fazer isso é o discurso dos 20 segundos. Devo colocar isso num vídeo adiante, eu devo colocar em algum curso, fiquem atentos para ver isso aí, que vale muito a pena, tá? Então vamos lá. Qual é o cálculo que dá isso aqui? Até eu vou colocar aqui, ó, assertividade. O que dá aqui? 143 contatos. Perfeito? Por quanto tempo? Por dia? Por mês? O que vocês acham? Quantidade de oportunidades é por quanto? Não é por ano? Obviamente, quantidade de contatos é por ano também. Pô, mas só 143 ligações eu preciso fazer? Se eu estiver falando com uma média de uma assertividade de 30%, sim. É isso sim. Então, daqui a pouco vocês vão colocar, olha, mas eu acho que a minha assertividade é horrível. Ok, coloca 0,5 aqui para calcular 5%, que é menos que 5%, acho que aí não existe, não tem como, né? Aí a gente talvez tenha que pensar em trocar de profissão. Não, tô brincando, mas tem que tentar entender melhor o que está acontecendo. 143 contatos por ano. Vamos lá, vamos seguir o cálculo aqui então. Eu não vou passar ainda.
Vamos lá. Quantos contatos? E aí a gente vai para a sexta pergunta do outro vídeo de prospecção. Agora nós estamos chegando lá. Quantos contatos eu preciso fazer para atingir a meta? Bom, aí a gente vai... Vamos pegar agora essa época do ano, tá? Que nós estamos em... final aí, já metade para o final de janeiro, né? Que ainda não dá para considerar mais janeiro como um mês útil. Vamos considerar fevereiro em diante. Então vamos lá. Quantos meses até o final do ano? 11. Tá? O que mais? Qual é o meu ciclo de venda? Quanto tempo do João demora para fazer uma venda? Lembra? Três meses, certo? Então vamos seguir aqui. Vamos colocar aqui a quantidade de contatos. Certo? Vamos aqui dividir por a quantidade de meses. Quanto que falta aqui? 8. Essa aqui eu chamo de meses para busca. (143) divididos por 8. Quantos contatos por mês? Contatos mês, certo? E aí começou a ficar fácil, né? 18 contatos por mês. Quantos dias úteis tem o mês? 20, 22, né? O que significa que quantos contatos eu preciso fazer por dia? Um contato por dia. Agora, se a gente considerar as métricas que a gente falou sobre a pesquisa lá do MIT, dos dias melhores da semana para ligar e os melhores horários para ligar, nós podemos aí concentrar isso não por dia, mas nos melhores dias específicos. Por exemplo, que dias que quem assistiu o último vídeo vai lembrar? Quais são os melhores dias para ligar? Não é quarta e quinta? E qual é o melhor horário disparado para ligar? Não é das 4 às 6 da tarde e não é das 8 às 10? Primeiro das 4 às 6 e o segundo melhor das 8 às 10. Então, se eu pegar quarta e quinta-feira, 2 dias em dois turnos, né? Em 2 turnos de horário, a manhã e o à tarde, significa que eu preciso pegar, então, esses 18 e vamos dividir por semana, por 4 semanas do mês. Nós estamos falando o quê? De 5, mais ou menos, né? Mais ou menos 5 contatos por semana. Vamos arredondar para cima para melhorar o nosso esforço. Vamos fazer 6. Então, vocês pegam o seguinte, por semana, vocês coloquem 3 contatos na quarta e 3 contatos na quinta. Se vocês fizerem isso, usando direitinho, não percam nunca de usar esses horários e nunca falem de fazer esses horários. Ah, mas o meu cliente marcou uma reunião esse horário. Marca outro horário com o cliente. Vocês sabem que esses são os melhores horários e que se vocês falharem de plantar, vocês não vão colher depois. Então a prospecção ela precisa ser uma rotina, precisa ser como se fosse uma reunião agendada. Tal dia, tal horário, eu paro o que eu estou fazendo, eu bloqueio minha agenda, aviso todo mundo, aviso meus gestores, aviso quem quer que seja, para cumprir aquelas 3 ligações por dia, por semana que eu combinei. 3 na quarta, 3 na quinta, por 4 semanas. Dessa forma, se vocês fizerem isso todas as semanas, e na medida que fizerem uma ligação, vocês precisam, obviamente, usar um CRM. Né? Ah, mas eu não tenho CRM, a empresa não tem dinheiro para comprar um CRM, a empresa, sei lá, meu CRM é ruim. São N motivos que podem ter. Então, eu sugiro construir uma planilha bem simples no Excel, tá? Onde a gente vai poder colocar informações básicas para que vocês saibam com quem que estão falando e qual foi a última vez que falaram e quando que precisam fazer o próximo contato. Então, o que eu recomendo vocês colocarem? Coloquem lá o nome da empresa, nome do contato, cargo do contato, celular do contato, telefone da empresa, e-mail do contato, o que mais? Pode colocar cidade, se vocês trabalham com mais de uma cidade. O que mais?
Podem colocar, eu trabalho bastante nos meus cursos a questão de perfis psicológicos, né? Como é que esse cara funciona? Ele é mais analítico? Esse cara é mais comunicador? Ele é mais objetivo? Então, ele é mais reflexivo? Então, essas questões de perfil também eu gosto de colocar porque eu já conduzo a minha abordagem, quando eu ligo para ele, eu já falo da forma como ele entende. Por exemplo, se é um cara mais objetivo, não adianta eu querer construir um raciocínio, né? Dar toda uma volta para chegar onde eu quero. Então, se o cara é mais objetivo, eu vou objetivo falando de resultados, falando naquilo que interessa para ele. Isso também melhora a minha abordagem. Tá? Então, eu coloco isso também, né, na minha planilha, lá no meu CRM, para saber como lidar com ele. Porque a gente não vai lembrar, é bem óbvio, nós não vamos conseguir lembrar todo o tempo de todas essas informações. Tá? E até para a produtividade, quanto mais a gente puder ter um canal para colocar as informações, um canal onde a gente consiga armazenar, mais fácil a gente vai livrar a nossa mente, né? A nossa memória de curta duração vai livrar e com isso a gente consegue ser mais criativo e consegue mais produtivo. Então toda vez que a gente tenta guardar informações na mente, que a gente não usa agenda, que a gente não usa um mecanismo de planejamento, nós nos tornamos mais cansados e nós reduzimos quase que ao zero a nossa capacidade criativa. Tá? Então é importante ter esses mecanismos para repositório de informação. Outras informações interessantes que eu gosto de colocar é qual o ticket que eu estou trabalhando com ele, uma proposta que é de 10 mil, de 20 mil, de 100 mil, qual o produto que eu estou trabalhando, quando é que foi o contato inicial, primeira vez que eu falei com o cliente, que fase que ele está, considerando aquelas fases que eu coloquei, e qual é a data do próximo contato. Isso são informações bem simples. E por último, uma última coluna, que é um campo livre, onde eu vou colocar observações. Tipo, o que eu falei com ele no último contato? Porque o que vai acontecer? Todo dia de manhã, quando tu abrir essa planilha, tu vai filtrar por data do contato, do próximo contato, e vai ver, com a data de hoje, né? O que eu preciso fazer na data de hoje? Aí vai aparecer, sei lá, 4, 5, 6 contatos, e aí tu vai olhar no campo observação e vai ver lá. Eu combinei com fulano de ligar tal horário para tratar da próxima agenda ou para fazer uma validação com outro gestor. Porque senão tu vai ligar para o cliente e vai dizer o quê para ele? Não lembro. Ou porque para a gente que está acostumado a falar com várias empresas, é comum que a gente misture, inclusive, né, o próprio argumento. Às vezes tem empresas parecidas, tem pessoas parecidas, às vezes o produto é parecido, então a gente costuma misturar o cenário, costuma misturar as situações. Então quando a gente foca nessas questões, a gente vai falar com o cliente e vai saber exatamente o que está acontecendo. E aí o cliente sente o que do outro lado? Pô, como é que o cara lembra o meu nome? Como é que o cara sabe exatamente o meu problema? Ele sabe do meu gestor lá que tem tal situação que precisa ser resolvida. Pô, o cara tem uma baita memória. Como ele está interessado em mim? Não, tu está interessado também, mas tu precisa lembrar para poder estar interessado. Porque do outro lado, ele vai sempre se lembrar de ti. Por quê? Porque ele não compra consultoria todo dia, ele não compra software todo dia. Então ele está falando com quantas empresas? 2, 3, 4. E tu está falando com quantas? Com 100 às vezes. Então a probabilidade de tu esquecer é muito grande. Então a gente precisa lembrar para criar empatia, para criar relacionamento, a gente precisa lembrar de tudo do cliente. E só usando um CRM ou no mínimo uma planilha como essa. Então é isso, pessoal. Vocês já sabem agora como prospectar e como fazer o seu cálculo diário de prospecções. Certo? Obrigado e até a próxima.